E essa citação podemos utilizar no Evangelho segundo narrativa de Lucas, capítulo 14, palavras do Senhor Jesus Cristo a partir do verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Esse texto, ele fala de uma ilustração que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo a respeito da importante tarefa que é o discípulo. Hoje nós encontramos muitas referências, muitos títulos, ofícios para as pessoas no meio evangélico, como pastor, que é um ofício certo, apóstolo, bispo e missionário, tantos títulos podemos ouvir que são corriqueiros, mas é difícil ouvirmos o título discípulo e poder dizer: fulano é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. E o que o Senhor Jesus mais ensinou para os seus próprios discípulos, falando de uma maneira redondamente, é a questão do discipulado. Nós temos de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E aqui o Senhor, ele faz uma comparação muito interessante, que fala a respeito da edificação de uma torre. O que seria uma torre? Lá nos tempos antigos, podemos imaginar uma torre que fosse feita numa plantação de vinha, oliveiras, uma torre qualquer. Uma torre que a pessoa pudesse estar subindo e olhar a sua plantação, olhar as suas ovelhas, os seus gados, os seus cavalos, um lugar mais alto. Também algum lugar mais alto dentro de uma cidade fortificada. Isso seria uma torre, é o que o Senhor está dizendo. Deveria ser uma construção, naquela época também, podemos imaginar a influência do Império Romano, que foi um império que se destacou na construção principalmente de estradas, dando grande contribuição para as locomoções através daquelas carruagens puxadas por animais. Uma torre era uma construção como se hoje fosse um edifício que merecesse maior cuidado, maior estudo, maior planejamento. E nesse contexto, o Senhor utiliza de usar este exemplo, como era a sua característica, um exemplo que fosse fácil de ser entendido por todas as pessoas, e ele está dizendo do cuidado que a pessoa deveria ter antes de fazer esta obra. E nós, na nossa vida também, temos projetos, temos ideias, temos planos, e nós precisamos ter
esses planos, olhar o lado positivo, o lado negativo, porque tudo na vida tem dois pesos e duas medidas, como diz o ditado popular. Os prós e os contras. Quais os riscos disto fracassar? Quais as possibilidades positivas de isto dar certo? Então o Senhor está dizendo aqui, primeiro, não seja apressado. É o que o Senhor diz nesse verso. Procura assentar primeiro, com calma. Faça um planejamento adequado. Você, por exemplo, que está para casar, escolheu uma pessoa, não seja precipitado. Hoje as pessoas colocam no Facebook relacionamento sério. Um jovem, de repente, encontra uma jovem e coloca a foto lá. Relacionamento sério. Mas será que é sério mesmo? Dão uma série de propaganda para aquele efeito e daqui a pouco passa-se um tempo, pronto. Aquele relacionamento sério não é tão sério assim. Então tem certas coisas na vida que nós não precisamos, e hoje é muito comum das pessoas quererem fazer propaganda. Agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E fazem uma propaganda muito grande, mas quando é da realização, quando as coisas começam a tomar corpo, rumo, aí desistem. É o que o Senhor está dizendo aqui. Não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos. Isso é muito comum, infelizmente, no setor público, né? Quantas vezes nós já ouvimos governos falarem que vão fazer uma ponte ou um túnel subterrâneo ligando a cidade de Santos com a de Guarujá? Estou cansado de ouvir isso, mas ficam só no planejamento. Não dão a condição necessária para que isso ocorra. É como uma pessoa que começa uma casa, começa uma reforma, tem uma previsão com o empreiteiro, tem uma previsão com os materiais que vão ser comprados. Quem que não passou por isso? Todos nós passamos já. Quem fez uma ou duas reformas na vida sabe que aquela previsão de gastos, como o Senhor Jesus aqui faz as contas, quase com certeza não vai ser aquilo. Sempre vai haver um imprevisto, algo inesperado, e aí o empreiteiro vai dizer, olha, isso aqui não estava no programa. Então vai ter que ter um reajuste. E aí, o que pode acontecer? É a pergunta que o Senhor Jesus faz, para ver se tem com que acabar. Eu gosto muito na Bíblia das perguntas. Perguntas são feitas na Bíblia e quem fazia muitas perguntas era o apóstolo Paulo. As perguntas são feitas na Bíblia para nós refletirmos. São perguntas que fazem com que a nossa mente venha a raciocinar mais profundamente qual seria a melhor resposta. E essa é uma técnica também da oratória. A oratória
ela é feita através de perguntas, para o auditório pensar, e depois quem está fazendo a oratória coloca uma pergunta, ou coloca 2, 3 perguntas para as pessoas poderem analisar qual aqui se encaixa melhor. E essa é a pergunta que o Senhor Jesus faz: para se tem com que acabar. Como é triste começarmos uma reforma e tivermos que parar no meio. Às vezes a pessoa, dentro daquela previsão não foi possível, ela vai recorrer a um empréstimo, pronto. Aquilo ali vai virar uma bola de neve, porque o custo do dinheiro emprestado é altíssimo. Eu vejo, por exemplo, abrindo um parêntese, eu vejo esses empréstimos consignados para os aposentados. Isso é uma agiotagem, porque são pessoas que já não têm outra fonte de renda. E as pessoas vão lá, pegam um empréstimo da sua aposentadoria, da sua pensão, já estavam apertadas no seu orçamento, vai ter as mesmas despesas mensais e ainda vai ter que pagar uma outra prestação que agora ela contraiu desse empréstimo. Isso é um absurdo. E aquela pessoa então entra em desespero. Quantas pessoas estão doentes e algumas chegam até a pensar a tirar a própria vida, porque entram num labirinto que é uma verdadeira escravidão. O dinheiro, prezados ouvintes, pode deixar você escravo, porque o Deus desse século é o dinheiro, é o poder, é Satanás. Foi isso que ele fez para o Senhor Jesus: se prostrado me adorares, te darei os reinos da terra. Vejam as brigas das nações pelo poder econômico, principalmente, pelo poder bélico, da ambição do homem. É como a Bíblia diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. Então o Senhor Jesus está, coisa maravilhosa que é a sabedoria do Senhor Jesus, a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar. E aí ele fala, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, o que vai acontecer? Todos os que a virem comecem a escarnecer dele. E hoje as pessoas, elas parecem que têm um desejo de se mostrarem a outras através das mídias sociais, dos seus êxitos, das suas felicidades. Às vezes um namoro, como eu falei, às vezes um casamento, muita foto, mas e daqui a 5 anos? E daqui a 10 anos? E daqui a 30 anos? Como vai ser? Você já pensou nisso? O Senhor está dizendo aqui, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Pessoas que começam na vida cristã, na fé cristã, pessoas às vezes que são chamadas até para uma função específica, fundamental na igreja do Senhor,
tem todo aquela cerimônia, aquela alegria, convidam os familiares, olha, você é ungido diácono, você é ungido pastor, você é ungido líder da mocidade, das crianças, das mulheres, dos homens. Mas aí vai vindo a construção dessa torre. E a pessoa, com o passar do tempo, vai perdendo aquele ânimo e chega no final, ela abandona. Ficam só os alicerces. E as pessoas, como diz o Senhor Jesus, começam a escarnecer. Tá vendo? Fulano falou isso, falou aquilo, mas não completou a sua carreira. Nós temos que sermos como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira. Só me resta a coroa da justiça que o Senhor dará a mim e a todo aquele que chegar até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Podemos ver a vida de Noé. Que ilustração maravilhosa. Deus falando para Noé construir uma arca. Cada um de nós temos uma missão que Deus nos dá. E essa missão, ela precisa ser cumprida. Não pode ser uma obra inacabada. Você já foi chamado para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. Hoje as pessoas vivem atrás das bênçãos, daquilo que Deus pode fazer, Deus tem essa capacidade para fazer. Mas nós também devemos entender que o inimigo também tem essa capacidade de enganar as pessoas, fazer com que as suas almas, que é o mais preciosa, possam ser enganadas por supostos milagres, supostas bênçãos, entre aspas, para cativar a alma, o espírito daquela pessoa. Pessoas que se arrogam, que têm poderes. Então precisamos ter muito cuidado. Deus deu a missão para Noé: construa uma arca. 120 anos, nunca tinha chovido sobre a terra. Imaginem a gozação daqueles antediluvianos contra Noé e contra a sua família. Provavelmente, eu creio que a família de Noé o apoiou. Só faltava a família também não apoiá-lo. Mas Noé foi persistente. Foi até o fim. Construiu esta arca. E aconteceu o que Deus tinha previsto. Uma outra ilustração de Abraão, que seria o pai de muitas nações. Agora Deus pede o seu único filho. Dai-me, Abraão, quero ver se você realmente é meu discípulo, você realmente me ama. E Abraão não titubeou. O filho perguntou, Isaque perguntou: pai, estamos levando tudo, mas falta o sacrifício. E Abraão disse para o seu filho: Deus proverá. Aquele filho que deveria ter uma média de 17, 16, 17 anos, um adolescente, um jovem com muito mais força do que o velho Abraão, que tinha mais de 100 anos, poderia falar: eu não, pai.
lutar, mas aquele filho foi dócil, manso como uma ovelha. Deixou-se amarrar por seu pai. E Deus bradou naquele momento, reconhecendo o amor de Abraão por Deus. Mas nós vemos um outro exemplo negativo daquele jovem rico. Tinha muitas propriedades, era um jovem religioso. E ele sentiu de chegar próximo do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse para ele: vai, vende os teus bens, distribui aos pobres e depois me segue. Jesus fez um teste com aquele jovem para ver se o seu coração realmente estava disposto, como o Senhor diz aqui no contexto desse verso 18, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Analise o custo de seguir a Jesus. Uma grande multidão que vinha próximo do Senhor Jesus por algum benefício pessoal e principalmente um benefício material. É isso que nós podemos concluir. E hoje não é diferente. Uma grande multidão vem procurar o Senhor Jesus por esses benefícios. Uma cura, uma situação no lar, familiar, no casamento. Mas o Senhor foi bem claro. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. Aquele jovem rico, quando ouviu essas palavras do Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele saiu pesaroso, triste, porque o seu coração mediu o custo e não estava de acordo com a integridade daquilo que o Senhor Jesus estava exigindo. Meu amigo, minha amiga, nesta hora que me ouve, você já analisou o custo de seguir ao Senhor Jesus Cristo? O que te move, o que te motiva a seguir o Senhor Jesus Cristo? São apenas bênçãos materiais? São emoções? São uma alegria de você estar no convívio da casa de Deus, junto com os seus amigos, numa vida social, de relacionamento? Mas você já se imaginou sozinho, numa prisão por causa de Cristo? Quanto muitos anônimos espalhados por este universo todo estão pagando um preço altíssimo de seguirem o Senhor Jesus Cristo, de não voltar atrás, enquanto outros estão saindo, como nós vimos no carnaval, numa escola de samba, como se isso tanto faz como tanto fez. Obras inacabadas. Portanto, precisamos terminar. Aquele que começou a boa obra há de concluí-la. Se você deixar
que essa torre na sua vida, que simboliza o Senhor Jesus Cristo, porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11, que nós não podemos lançar nenhum outro fundamento, nenhum outro, o qual não seja Jesus Cristo, a pedra principal. Oh, aleluia! Jesus Cristo é a pedra principal. Se você colocar outro fundamento, se você amar mais o seu ministério, se você amar mais a sua família, se você amar mais a sua igreja do que Cristo, está errado. Você tem que pôr o fundamento principal. Se você amar mais a sua denominação, a sua tradição religiosa, você está, infelizmente, errado. Uma das piores coisas que pode existir na vida espiritual, no mundo invisível que nós vivemos, é a mentira espiritual, ou a meia-verdade espiritual. Ela é meia-verdade, mas também é meia-mentira. E a verdade única, exclusiva, é Cristo Jesus. Ele é a torre. E nós precisamos estarmos nessa torre, que é o Senhor Jesus Cristo, para que a nossa vida ela continue sendo edificada pelo Senhor Jesus. E essa torre, ela não é individual, como muitos hoje também chamados desigrejados. E tem muito desses desigrejados que nós podemos observar principalmente na internet. Efésios capítulo 4, verso 16 diz assim: do qual todo o corpo. Que corpo é esse? Corpo de Cristo. E onde está o corpo de Cristo? O corpo de Cristo está na igreja. Ah, mas a igreja tem isso, tem aquilo outro. A igreja não é perfeita. Não existe nenhuma igreja perfeita, porque os homens são imperfeitos. Mas nós temos que estarmos na igreja, participando do corpo de Cristo. E Paulo diz, bem ajustado. Essa palavra é para todos aqueles que compõem a igreja. Você não pode ser um crente desajustado, conflitante, mas você tem que ser bem ajustado e ligado. É como o seu corpo. Como é que um músculo que está desajustado pode fazer um movimento no meu braço, na minha mão? Eu vou ter sequela. Mas um corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. O que quer dizer isso? Paulo dizendo, olha, cada um de vocês vai ter uma função. Nem todos vão ter a mesma operação. E quando isso ocorre, faz o aumento do corpo. Quer dizer, Cristo vai salvando pessoas para a sua edificação em amor. Que verso maravilhoso que nos falam dessa cooperação mútua, que cada um de nós
devemos ter no corpo, que é a igreja do Senhor. E assim, essa igreja, ela vai ser fortalecida com a responsabilidade de nós nos assentarmos, analisarmos se estamos ou não seguindo o Senhor, quais são as motivações que nós temos, e nós temos que sermos bem objetivos, porque não podemos oferecer um culto que não seja agradável ao Senhor. Jesus disse para a mulher samaritana, uma mulher que não tinha quase nenhuma qualificação de ser uma mulher religiosa, mas era uma mulher de coração quebrantado, arrependido. E o Senhor não olha para o seu passado. O Senhor olha para o seu coração. Se o seu coração se arrepende, o Senhor faz de você uma nova criatura. E o Senhor disse para aquela mulher uma das coisas mais profundas a respeito principalmente da definição de Deus. Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São palavras profundas que têm uma amplitude enorme. E aquela mulher entendeu isso. Que o nosso culto racional, ele seja um culto agradável a Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12. Não nos conformemos com este mundo, não entremos nos valores deste mundo, como infelizmente alguns querem apregoar, evangelismo estratégico. Deus não precisa disso. Deus chamou Paulo quando ele estava perseguindo a igreja. Deus foi ao encontro daquele eunuco de Candace. Deus, é soberano. Nós temos que fazer a nossa parte, pregar o evangelho do Senhor, lançar o nosso pão sobre as águas, e quando menos espera, ele retornará. Essa é a nossa esperança. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Senhor, abençoa esta vida que está sendo construída, que seja forte, que seja um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.